Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quanto que você tem de ativo, quanto que você tem de passivo ou quanto que você tem de patrimônio líquido? Se você não sabe, fique neste vídeo aqui que você vai aprender como fazer um diagnóstico financeiro. Bem, pessoal, vamos lá. Como que você identifica a sua situação financeira? Você sabe? Sabe me dizer? Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Quanto que você tem de receitas e de despesas? Você tem reserva de emergência? Você saberia me falar se tem? Quanto você tem de ativos e passivos? E quanto você tem de patrimônio líquido? Bem, se você não sabe, você precisa tomar ação agora. Você precisa saber quanto que você tem de receita, quanto que você tem de despesa e também quanto que você tem de ativo, quanto que você tem de passivo, além de saber quanto que você tem de patrimônio líquido. Se você quer prosperar financeiramente, você precisa ter noção e saber quanto que você tem em cada um desses. Saber o caminho do dinheiro. Então, para você ter noção do que está acontecendo com a sua vida financeira, você precisa saber o que está acontecendo com o dinheiro que você ganha e com o dinheiro que você gasta. Então, você precisa saber o caminho do dinheiro. A primeira coisa que você tem que fazer é previsão de despesa. Você tem que colocar na ponta do lápis quanto que você gasta. Faça uma previsão. Eu vou gastar 2.000, vou gastar 3.000. Faça uma previsão. Liste todas as categorias. Divida em transporte, educação, lazer e coloque quanto que você gasta em cada coisa. Tipo, transporte, combustível, eu gasto 300 por mês. Manutenção do carro, tá uma média aí, eu gasto 200, 300 reais por mês. Então, você vai anotando todos esses gastos aí que tem e faça uma previsão de quanto que você está gastando por mês. Depois disso, você vai relacionar também os seus ganhos, quanto que você ganha. Se você tem renda extra, você coloca quanto que você ganha. Se você tem, colocar o seu trabalho. Se você tem outro trabalho, 2 trabalhos, você coloca as rendas dos 2 trabalhos. Então, você relacionar todos os ganhos que você tem durante o mês. É importante também você fazer isso. E aí também fazer a anotação das suas despesas. Inclusive, depois que você fazer essa previsão de despesas, você comparar com os gastos reais que você está tendo. Isso é muito importante. Então, você precisa ficar atento a isso aí, a quanto que de fato você está gastando em relação à previsão que você tinha feito. Então, isso é muito importante. Você pode anotar numa planilha ou anotar também num caderno. Desde que você anote para você ter uma noção de quanto que você está gastando. Também, assim, você não vai precisar anotar durante o ano todo. Isso também ficaria muito trabalhoso para você. Mas é bom você anotar pelo menos durante uns 3 meses para ter uma noção de como que tá os seus gastos. E eu aconselho também a anotar isso aí pelo menos uma vez por ano durante 3 meses. Porque a gente sabe que o custo de vida ele altera de ano em ano, né? Porque por conta da inflação. Então é bom colocar e aí você vai comparando também com os ganhos que você tem. O que está acontecendo, né? Aí você vai vendo a perda aí quanto que você está tendo de perda aí de salário, salarial referente à inflação. Depois disso, você vai observar seu comportamento financeiro. Isso é muito importante. Você sabe quanto que você ganha, sabe quanto que você gasta. Então, através disso aí, você consegue fazer com que o seu comportamento mude. Por quê? Porque você vai olhar e às vezes você vai perceber que você está gastando com coisas que não teria necessidade.
e corta esses gastos. Então, quando você anota, quando você tem noção do que você está gastando, fica muito mais fácil de você controlar. E aí, isso aí vai te dar noção também de como está o seu comportamento financeiro. E a melhor coisa é que você pode tratar isso aí. E você só consegue tratar quando você consegue enxergar. E você não precisa temer a sua verdade financeira. Que é assim, essa situação financeira minha, às vezes pode estar muito ruim, que você está com dívidas, ou seja, você está gastando muito mais do que você ganha. Você precisa encarar isso de frente e aí tomar providências, cortar gastos. Se você às vezes não consegue cortar gastos por conta que já está bem espremido, arrumar uma renda extra, fazer algo. Hoje está muito fácil de você conseguir uma renda extra, seja vendendo doce, vendendo alguma coisa que facilite aí, né, que as pessoas gostam principalmente. E na rede social hoje em dia é muito fácil você colocar e impulsionar seu negócio, um negócio local pequeno que te ajude a ter uma renda extra. Não deixe de ter uma renda extra, faça algo que te dê uma renda extra. Você vai ver com o tempo que você vai precisar investir no seu futuro. Você tem que estar atento aos seus gastos e aos seus ganhos, porque você saber qual o caminho que o seu dinheiro faz vai te dar conhecimento de como que está a sua vida financeira. E através disso você vai poder tomar atitudes que vão te ajudar no controle financeiro. Agora eu vou passar para a parte mostrando para vocês a planilha que eu uso para me controlar essa parte de entrada e de saída de dinheiro, de despesas, de ganho. Vou mostrar também que ali eu também consigo ter uma previsão de quanto que eu quero de reserva de emergência. Então eu vou fazer tudo isso agora, vou passar para a parte da planilha aqui que vocês vão ver, tá? Vamos lá. Planilha, essa aqui é a planilha. Como vocês podem ver, eu falei a respeito, né, da questão de fazer uma previsão de despesas. Então aqui tem a previsão de despesas e eu divido ela em categorias, ó: transporte, saúde, educação, alimentação, habitação. E dentro dessa categoria eu coloco, né, sou específico com o que eu estou gastando cada coisa. Então, combustível, manutenção, saúde, farmácia, plano de saúde, educação, curso, faculdade. Essa aqui é uma planilha de exemplo, tá, pessoal? E aí, à medida que você vai preenchendo aqui, ele vai te dando aqui a previsão de despesa, o total, tá vendo? Ó, esse valor aqui é o total de previsão, mais ou menos, que você quer gastar. Essa é a previsão. Preenche tudo isso aqui, então você já tem uma previsão de despesas mais ou menos do que você quer. E aí, como eu falei para vocês, eu também já faço mais ou menos quanto que eu quero de reserva de emergência, vamos dizer. E isso geralmente é de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu gasto por mês. Então eu fiz a previsão e aqui eu quero 3.500 de custo mensal de reserva de emergência. E aí eu tenho o valor de 21 mil. Aí eu quero durante 6 meses a reserva de emergência. Não, eu quero uma reserva de emergência de 12 meses. Aí você coloca aqui e ele vai te dar qual que é o valor da reserva que você pretende ter, né, que é o valor total. Então geralmente eu deixo aqui 6 meses, né, dependendo de quem que é. Essa parte aqui de despesas é a despesa que você está tendo durante o mês, tá? À medida que você vai lançando as suas despesas, vai colocando aqui. Eu posso mudar aqui, ó. Eu tenho os meses, né? Eu posso mudar quanto que em cada mês eu tive de despesas e comparar aqui com o que está previsto para mim de despesa. E aqui também eu consigo escolher o ano, tá vendo? Eu consigo escolher qual que é o ano que eu quero selecionar.
Depois disso, a gente vai para receitas e despesas. Essa parte de receitas e despesas aqui, ela vai me mostrar o quanto que eu tô gastando mensalmente. Aqui me dá um quadro de receitas e despesas, ou seja, quanto que eu ganhei e aqui é quanto que eu gastei. Eu tenho uma noção de o que está acontecendo. Esse daqui é o gráfico do resultado. Então, isso aqui, se ele ficar na parte de baixo, ele está dizendo que eu estou gastando mais do que eu ganho. Aí, se ele passar para a parte de cima, quer dizer que eu estou sobrando dinheiro. Então, isso aqui eu consigo monitorar as minhas receitas e despesas. Aqui eu tenho quanto que eu tenho de receita do mês específico e de despesa do mês específico e quanto que tenho em caixa. Aqui eu vou ter a categoria das receitas. Então, quanto que eu recebi de salário? Se você tem ações, se tem fundos imobiliários, você pode colocar quanto você recebe de dividendos. Se você tem um imóvel, você pode colocar quanto que você recebe de aluguel. Se você tem uma renda extra, você pode colocar a renda extra aqui, que seja a venda de alguma coisa, doce, esses negócios. Aqui nós vamos ter a categoria das despesas. Então, na categoria das despesas aqui, lembra que eu te separei por categoria? Transporte, habitação. Então, aqui eu consigo ver o que eu estou gastando mais. Então, aqui eu consigo ver que transporte é onde está o meu maior gasto. Depois vem habitação, depois serviços, alimentação e assim por diante. E ele sempre é classificado aqui do maior para o menor. Então, quer dizer, vamos ver, em fevereiro. Em fevereiro, veja que eu gastei mais com alimentação. Então, eu consigo monitorar com o que eu estou gastando mais. Isso aqui me dá uma noção muito boa de como que está o meu gasto, né, com cada categoria dessa. Lembra que eu falei a respeito aqui, eu consigo mudar o mês e aqui eu consigo mudar o ano também. Essa planilha ela tá para 10 anos, né? Vai até 2032. Essa parte aqui é uma parte que eu gosto, né? Que é a respeito de separar o salário, de fazer uma divisão do salário. Principalmente para quem está começando, não. Para investimento eu tiro 10%, para reserva de emergência 10%, para instrução, que é educação, você tira 10% também, necessidades básicas, aí você coloca 50%, doações 10% e diversão, que é o lazer, 10% também. Então você separa isso aqui tudo. Claro que isso aqui vai depender do seu salário. Então, se você não se enquadra, você pode retirar algumas coisas. E isso aqui você retira aqui na previsão de despesas. Aí você pode colocar, eu não quero 10%, eu não tenho como investir. Então você coloca 0% em investimento e coloca 60% em necessidades básicas, que você não tem como investir. Então, tá vendo? Mas é muito importante você investir. Investimento, a gente sabe que vai ajudar muito o futuro da gente e vai nos libertar do governo, tá? Depois das receitas e despesas, nós passamos para os ativos e passivos. Então aqui eu tenho quais que foram os ativos adquiridos. Isso aqui vai ser durante o mês e o ano, sempre relacionado ao mês e ano. Você pode ver que tem uma variação aqui. Então, mês e ano. E aqui está o meu passivo também, que ele vai variar de acordo com o mês e com o ano. Então, quanto que eu fiz, quanto que eu tenho de financiamento, quanto que eu fiz de empréstimo. Então, isso aqui é um passivo que eu adquiri. Isso aqui é o ativo que eu adquiri durante o mês. Aqui já mostra o patrimônio líquido total. Quanto que eu tenho de patrimônio líquido. Então, à medida que você for preenchendo a planilha, mais à frente eu vou mostrar onde é feito o lançamento, aí você vê que o seu patrimônio está crescendo ou diminuindo. Então é importante você olhar isso aqui, acompanhar o seu patrimônio líquido. Depois nós vamos para o balanço mensal. No balanço mensal aqui, a gente acompanha mensalmente como é que está receitas e despesas. Olha só como é que está. Aqui as despesas foram maiores, depois ela diminuiu e a receita ficou maior.
Eu consigo acompanhar o meu ativo, que é os ativos que eu estou adquirindo durante o mês. Então, eu consigo acompanhar isso aqui. O patrimônio líquido durante o mês, o que está acontecendo, se ele é positivo, se ele é negativo. Então, eu consigo acompanhar isso também. E a minha reserva de emergência mensal, o que eu estou depositando na minha reserva de emergência mensal. Depois a gente pode acompanhar também o balanço anual. Como essa planilha que eu acompanho durante 10 anos, que eu criei para acompanhar durante 10 anos aí, não sei se eu vou continuar, mas foi o que eu coloquei. Então eu coloquei aqui para colocar todos os anos, né, para mim poder acompanhar durante todos esses anos aí a evolução patrimonial. Então eu consigo acompanhar receitas e despesas anualmente, os ativos e os passivos também anualmente, o patrimônio líquido anualmente, que está acontecendo, e a reserva de emergência. Vocês podem ver aqui que a reserva de emergência pretendida, né, minha, é de 21 mil. Se a gente voltar aqui na Previdência, 21 mil, né? Então, vamos dizer que eu coloco aqui 12 meses. Então, é 42 mil. Então, eu posso voltar lá para o meu balanço anual. E aqui eu tenho 38.790. Essa é a reserva que eu construí e eu tenho 42. Então, falta pouco para mim bater a minha reserva de emergência. Então, eu consigo acompanhar a minha reserva de emergência também aqui. Depois que eu fizer isso aí eu vou para a parte de lançamento. Aqui é onde eu lanço todos os dados que aparecem naqueles gráficos atrás lá que eu mostrei para vocês. Aqui eu coloco a data, vamos dizer, a 10/2/2022. Aqui é a classificação. Isso aqui eu quero o quê? É categoria. Eu quero receita, eu vou colocar receita, despesa, ativo, passivo. Então eu vou colocar uma receita. Se é uma receita, aqui na categoria vem o quê? É dividendos, aluguel, renda. O que eu estou colocando? Aqui eu coloco a descrição. Se eu colocar aqui, é dividendos. Aí que eu posso colocar aqui dividendo do que? Ação PETR4, Petrobras. Dividendo da Petrobras de R$10. Aí aqui eu posso colocar, foi uma despesa. Aí na despesa já entra aqui nas categorias, né? De alimentação. Aí eu coloco aqui que foi o quê? Com restaurante. Aí eu gastei quanto? Gastei R$25. Aqui eu posso, aí quando eu for alimentar os ativos, aí dentro de ativos eu tenho o quê? Aí eu posso escolher ações, se eu comprei uma ação, um fundo imobiliário, renda fixa, ou se foi um apartamento, uma casa, um lote, criptomoeda, ou eu estou aumentando a minha reserva de emergência, tudo eu faço aqui. Quando eu vou para o passivo, aqui eu consigo colocar também financiamento ou empréstimo. Então eu vou preenchendo essas planilhas aqui, e aí o que acontece? Eu chego e coloco ali em cadastrar. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos cadastrar isso aqui. Cadastrar. Você deseja salvar os dados? Sim. Dá um OK. Ele vai e cadastrou. Cadastrou aquele dado lá. Bem, pessoal, aí depois de fazer o lançamento, se eu errei, né? Se eu tive algum erro no lançamento, eu posso vir aqui em base de dados e chegar e excluir a última linha que eu fiz errado, ou qualquer que seja a linha que foi colocada errada. Tá? Aí para voltar para aquela tela, eu clico aqui em lançamentos. Voltou para o lançamento, vem aqui a previsão de despesas, aí aqui eu tenho acesso a todas as abas. Então, essa é a planilha que eu uso, pessoal, para monitorar e para saber como é que está a minha vida financeira. Então, assim eu consigo saber como é que está, como é que eu estou evoluindo, como é que meu patrimônio está evoluindo, como é que está o meu salário, como é que está os meus ganhos, como é que está as minhas despesas, os meus ativos, os meus passivos. Então eu consigo ter uma noção do que está acontecendo.
E aí eu consigo tomar algumas providências, dependendo do que estiver acontecendo com o movimento aí desses ativos, passivos, despesas e ganhos, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Essa foi assim, como eu falei, né, falar sobre diagnóstico financeiro, como que você descobre que está a sua vida financeira, que vocês possam colocar isso em prática, né, acompanhar a vida financeira aí de vocês, seja através de anotações ou de planilha financeira mesmo, tá ok? Deus abençoe vocês aí e até a próxima, viu? Um grande abraço aí para todos.